mestrado e doutorado em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Atualmente é gerente de difusão e produção científica da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de astronomia, física e matemática, com ênfase em astronomia fundamental, cronologia e cosmologia, atuando principalmente nos seguintes temas: divulgação científica, cosmologia, educação, história da ciência e história da física. Já possui 4 livros publicados, um dos quais, o último, é o Processo Planetário. Atualmente é diretor científico da Associação Brasileira de Planetários. Então, com vocês, o professor Dr. Alexandre Sherman. Por favor, uma salva de palmas. Bom, gente, boa noite. Mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, viu? Claro, agradecer os astrônomos autólatras aí, que eu fui devidamente paramentado. A primeira coisa que me mostraram quando eu cheguei na cidade foi a fábrica do Velho Barreiro. Então, eu já sou astrônomo, então acho que já estão querendo me levar para o outro lado também. Agradecer especialmente o João, que foi quem fez todo o contato comigo, e o Vinícius, meu melhor amigo aqui em Rio Claro. Opa, duvidosa honra de ficar me levando de carro aí, então obrigado aí, pessoal. Bom, porque as coisas caem, eu só vou fazer uma correção. O Pedro falou que é meu último livro, não, é o mais recente, eu espero que não seja o último, né? Tá? Eu ainda sou jovem, ainda quero fazer algumas coisas por aí, né? É um livro que eu escrevi com um colega meu chamado Bruno Mendonça. O Bruno, ele é especialista em história da astronomia. É um livro que surgiu de uma... Na verdade, o livro inteiro surgiu de uma brincadeira de palavras. O livro é dividido em 2 pedaços, 2 partes, uma parte de história e uma parte física. A história se chama Os Fatos da Gravidade. E a parte da física se chama A Gravidade dos Fatos. Né? Justamente porque a gravidade, para quem está acompanhando esse tema tão na moda hoje em dia, é a única força que a gente ainda não consegue entender por completo. E isso, na cabeça de um físico, é muito grave. Então, só para ter uma noção de você, assim, a maioria aqui são alunos da física, é isso? Quem é aluno de física aqui? A maioria. Quem não gosta de física? Eu agradeço a sinceridade. Então, deixa a porta entreaberta lá, tá? O pessoal já sentou no corredor, não tem problema não. Então, por que as coisas caem? E eu não quero fazer mistério nenhum. O livro começa logo na sua introdução, dando a resposta: força da gravidade. Tá? Porque as coisas caem por causa da força da gravidade. Eu quero acreditar que essa resposta simples não satisfaz ninguém, tá? Especialmente o pessoal que vai buscar o livro. Se ficar satisfeito, não compra o livro. Então, é um assunto que eu acho que merece um aprofundamento. Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. A gravidade, ela é especial, diferente, e merece a nossa atenção e nosso carinho. Por quê? Porque ela é uma força universal. Não há nada que não esteja sujeito à ação da gravidade. Isso é uma coisa bastante forte, né? Segundo, ela é a única das forças fundamentais que nos afeta diretamente, diariamente, e que nós percebemos. Tá? Então, nós somos, cada um de nós, somos especialistas naturais em gravidade. Todo mundo já caiu, sabe como é que funciona. Então, é uma coisa que nós, entendeu? Para a gente, é muito importante. E, claro, o que eu já adiantei para vocês, é a única força que ainda não foi explicada satisfatoriamente pela física. Então, eu acho que vale a pena um livro inteiro sobre a gravidade. E eu não posso começar nenhum relato de física sem falar do Aristóteles, né? O Aristóteles, que é... Assim, eu, por exemplo, quando eu estou tendo um dia ruim no trabalho, eu me apego muito a Aristóteles. E tá aí um cara que só falou bobagem e durante 2000 anos ficou famoso, né? Então, assim, ele não fez nada em física, ele não fez nada correto. Nada que o Aristóteles falou de física vale. Tá? Nada. Desculpa os aristotélicos, eu espero que não tenha ninguém aqui na plateia, mas é verdade. E algumas coisas ele falou sem ter como saber. Tudo bem, a gente
desculpa. Mas outras, ele falou assim, você ouve o Aristóteles falar, o Aristóteles desconhecia, por exemplo, o conceito de inércia, né? Tem uma passagem famosa do livro do Aristóteles, o motor e o movente. Se você desliga o motor, o que está se movendo para imediatamente. Ele dá o exemplo do barco a remo. Se você está remando um barco, para de remar, o barco tem que parar imediatamente. Eu imagino que ele podia ter testado isso e ver que era bobagem. Não fez. Tá? E durante 2000 anos isso foi ensinado. Então, assim, dia que vocês derem ter um dia ruim, assim, o professor fala assim, olha, isso é bobagem. Aristóteles. Não tem problema. A gente falou muito mais bobagem, tá aí até hoje. A gente está falando dele. Para minha história em particular, a grande bobagem aristotélica que eu preciso enaltecer para vocês é a divisão que o Aristóteles fez de dois domínios distintos de mundo, que é o mundo supralunar e o mundo sublunar. O Aristóteles ele fez um pecado hediondo com o seu conhecimento da humanidade, que foi justamente isso, deixar para todo sempre, 2000 anos, que existiam dois regimes distintos da física. O mundo supralunar, da Lua em diante, e o mundo sublunar, abaixo da Lua. O mundo sublunar é aquela física dos 4 elementos, outra bobagem grande, né? Fogo, ar, água e terra. Todos esses 4 elementos formavam todas as coisas que a gente conhece, e era um mundo imperfeito, era um mundo onde as coisas quebram, as coisas param de funcionar, as coisas dão errado, as coisas caem. Esse é o mundo sublunar, o nosso mundo. E da Lua em diante, existia um mundo perfeito, um mundo divino, um mundo imutável e um mundo supralunar. No mundo sublunar, o Aristóteles criou o que ele chamou de lugar natural, para explicar a queda das coisas. Né? As coisas caem não porque há uma força agindo sobre as coisas. As coisas caem porque elas estão em busca do seu lugar natural. Então, uma pedra, o lugar natural dela é o mais baixo possível. Tá? A água, e depois o ar, e depois o fogo. Então, é essa gradação. O Aristóteles tinha o conceito de peso, e ele tinha o conceito de leveza, o oposto de peso. Então, assim, uma pessoa, eu, por exemplo, eu tenho muito peso, pouca leveza. Uma pessoa que tem magrinha tem muita leveza, pouco peso. São duas características distintas. Né? Isso acontece no mundo sublunar. O mundo supralunar é o éter, um elemento ideal, perfeito, maravilhoso, que por ser o quinto elemento, né, 4 elementos terrenos, e o quinto elemento, né, etéreo, também chamado de quinta essência. A quinta essência vem do éter ser o quinto elemento. E um mundo perfeito, imutável, e esferas cristalinas, tudo redondo, circular, perfeito, bobagem. Tá? E 2000 anos isso foi ensinado para todo mundo que quisesse ser educado. Né? Você vê que o cara era bom de papo. Tá? E é claro, eu tenho 1 hora, eu queria ter o dia inteiro para falar com vocês. 1 hora eu vou sair do Aristóteles e vou chegar no Galileu. Tá? Tem um monte de gente aí no meio do caminho que eu vou ter que passar por cima. O Galileu, que eu imagino que vocês todos conheçam, ele foi um dos que derrubou o conceito aristotélico. Ele fez isso através de observações. Tá? A principal contribuição do Galileu para derrubar o pensamento aristotélico foram as observações que ele fez com o telescópio dele, mostrando que o mundo supralunar não era perfeito. A Lua tinha crateras, Vênus tinha fases, o Sol tinha manchas. Então, todas as coisas que deveriam ser perfeitas não eram. Mas, para a nossa história da gravidade, bom, esse é o telescópiozinho dele, que ele batizou de Perspicillum, esse aqui é o telescópio original, que está no museu lá na Itália. O Galileu foi muito malandro, ele vendeu o telescópio como arma de guerra. Foi assim que ele conseguiu dinheiro para financiar as pesquisas. Então, os barões, os lords ali italianos, daquelas cidades-estados, compravam o telescópio que o Galileu fazia para poder ficar olhando os inimigos
conseguiu dinheiro e fundos para poder fazer as pesquisas dele. E com isso ele foi começando a minar o pensamento aristotélico. Mas para a nossa história aqui, o importante é que o Galileu, ele registrou pela primeira vez, fala, descobriu uma coisa muito, muito forte, especialmente que a gente percebe que outras pessoas já falaram isso antes, mas ele registrou, ele fez através do método científico, que muita gente atribui ao Galileu. Né? Qual é o método científico? Você faz a hipótese, você faz a experiência, você tem a sua teoria. Se a hipótese for comprovada, virou teoria, senão ela tem que ser descartada. É o que Aristóteles não fez com o Vasco Arrhenius. Então, pelo método científico, Galileu chegou a uma coisa chamada isocronismo dos pêndulos. Todo pêndulo ele tem o mesmo período, né, dependendo do comprimento do braço. E, com isso, se descobriu que o pêndulo era um bom marcador de tempo. Tanto é que os primeiros relógios mecânicos são os relógios de pêndulo. E, através do plano inclinado, ele começou a cronometrar o tempo que as coisas levavam para cair e percebeu que não interessava o peso das coisas, tudo caía com a mesma taxa. Existe uma história mentirosa que ele foi na Torre de Pisa e jogou, né? Parece que ele jogou um aluno gordo e um aluno magro lá de cima, né? E os dois caíram ao mesmo tempo. É mentira, tá? Ele jogava muito pela janela toda hora, mas não era para fazer experiência, não. E ele fez a experiência no plano inclinado e percebeu que as coisas caíam, tinha uma aceleração que era constante para tudo, independente do peso. Existia ainda a visão aristotélica, que quanto mais pesada é uma coisa, mais rápido ela ia cair. Isso está errado, como tudo que Aristóteles falou. Ok? Mas, nessa época, isso aqui eu faço um pequeno interlúdio, porque eu, particularmente, eu gosto dessa história. O Descartes é um filósofo famoso, penso logo existe, todo mundo conhece a frase do Descartes. E ele também deu grandes contribuições para a matemática, né, plano cartesiano, XY, abscissa, ordenada, esse cara aí. E na gravidade ele fez uma teoria que se baseava na visão aristotélica do mundo. Então a gente já sabe, está errado. Né? Mas se o universo é feito de éter, não existe vazio. Natureza abomina o vácuo. Outra bobagem. Mas o universo está repleto desse éter, dessa quinta essência. Os planetas, por exemplo, a Terra, girando nesse éter, vai criar um vórtice. Como você vê na torneira quando a água está escoando pelo ralo. Esse vórtice no éter capturaria, por exemplo, a Lua, e a Lua ficava girando ao redor da Terra. Essa é a teoria do Descartes para explicar por que a Lua gira ao redor da Terra. Baseado em verdade aristotélica. Mas isso foi derrubado logo depois por uma pessoa mais importante para a nossa história, que foi o Isaac Newton. Né? O Isaac Newton, apesar de ele não ter sido uma pessoa legal, ele não era um cara legal. Tem criança na plateia? Tem. Ele não era um cara legal. Tá? Mas ele foi o maior cientista da história da humanidade. Tá? E assim, todos vocês aqui têm algum tipo de background científico. Eu vou estar aqui à disposição de vocês depois na observação, a gente conversa. Eu desafio qualquer um a mostrar alguém que tenha sido mais fantástico, mais genial que o Isaac Newton. Tá? Isso porque só 15% dos trabalhos dele eram trabalhos de ciência. Tá? Ele se preocupava mais com religião, com filosofia e com alquimia. Mas assim, o pouco que ele dedicava o tempo na ciência, ele fez coisas fantásticas. Aqui tem um resumão do que ele fez, né? Tem o experimento Crucis, que é a decomposição da luz, tem o telescópio newtoniano, usando os pesos, a gente sabe que não foi ele que fez, mas ele vendeu o peixe como sendo dele. A história da maçã, que é uma bobagem também, é uma mentira, mas explicou a força da gravidade, lua com as marés. O Newton foi um bocado de coisa que ele fez, mas não é um cara legal não. O Newton, ele deu a sorte de ter um patrono, que foi o Halley. O Halley é o Edmund Halley, o cara que descobriu o cometa Halley. Essa aqui é uma foto que eu gosto muito, uma foto de 1910, essa aqui é uma foto, tá no desenho, do cometa Halley passando em Nova York, na Quinta Avenida. Tá? Eu não sei quantos de vocês já eram nascidos em 1986.
se decepcionaram com o cometa Halley, né? Mas em 1910 estava bacana, em 2076, não, 2062, então para a criançada que está na plateia, né? Vida saudável, exercício, 2062, o Halley está aí de volta. O Halley, ele era o astrônomo real da Inglaterra, então um cargo muito importante, e ele perguntou assim para o Isaac Newton se ele sabia alguma coisa da força que mantinha os planetas em órbita. E o Newton, muito displicente, nem falou assim: olha, eu sei, eu já resolvi esse problema. O Newton, ele teve o que a gente chama na história da física de um ano milagroso, né? A faculdade que ele estudava, olha só como foi o acaso trabalhando em favor da humanidade. Ele estudava no Trinity College, uma faculdade muito conceituada da Inglaterra, e o que ele aprendia lá? Aristóteles. Quando o colégio ficou fechado, quando a faculdade ficou fechada por causa do problema da epidemia de peste bubônica, ele passou um ano fora da faculdade e foi aí que ele começou a fazer as coisas corretas. Eu não estou ensinando que vocês devam largar a faculdade. Isso foi naquela época. Tá? Eu espero que vocês não tenham nenhum professor aristotélico agora, mas para o Newton funcionou bem. Também assim, era o Newton, tá? A gente não pode se comparar com o Newton, não. Então a gente vai viver uma vida de frustrações. Mas o Newton teve esse ano milagroso que ele resolveu esse problema e achou que era uma coisa banal, não bateu nenhum tambor. Quando o Halley perguntou para ele, que ele já tinha voltado, ele já era professor, ele já tinha entrado para a Royal Society, que ele tinha apresentado o telescópio newtoniano. Quando isso aconteceu, o Halley viu que era um cara bom e falou assim: poxa, tem um problema aqui que eu queria que você me ajudasse. Eu falei: olha, isso eu já fiz. Maravilha. Você pode mandar para mim? Ele mandou um artigo naquela época, não tinha esse nome técnico, mas mandou um artigo científico de 8 páginas chamado De Moto, latim para sobre o movimento. O Halley não entendeu nada. Olhou aquilo e não entendeu nada. Por quê? Porque para resolver o problema da gravidade, o Newton teve que inventar um cálculo. Então ele usou o cálculo para resolver um problema, só que ninguém conhecia o cálculo. Então é difícil você entender o desenvolvimento. Você conhecendo o cálculo já é difícil entender o desenvolvimento, mas você nunca viu o cálculo na vida. Então, o Halley falou: gostei, tá? Não entendi nada. Não dá para explicar melhor? Tá, me devolve aqui que eu vou elaborar mais algumas passagens. O Demoto, de 8 páginas, virou o princípio de 1.200 páginas. Tá? Ele demorou 5 anos fazendo aquele trabalho, mas virou o livro mais importante da história da ciência. Eu considero o livro mais importante do mundo. Tá? Mas aí, opinião pessoal minha. Os princípios matemáticos da filosofia natural, eles falam das leis da física, aquelas 3 leis de Newton, eles introduzem o cálculo, eles apresentam o cálculo, e no livro 3, que é sobre a organização do mundo, ele faz a coisa mais fantástica do mundo, que é quebrar a barreira aristotélica e explicar a força da gravidade como sendo uma força universal. Não é à toa que nós chamamos de lei da gravitação universal. Tá? O Newton, finalmente, aí sim ele usa um exemplo da maçã. Ele não estava dormindo debaixo da macieira quando a maçã caiu e acordou ele. O Newton tinha uma personalidade doentia, não sei se já comentei, ele não era um cara legal. Tá? Quando ele estava resolvendo um problema, ele dormia em pé. Na hora que ele caísse no chão, ele acordava e já continuava. Encostar, ele tinha uma tábua no escritório dele que ele encostava e dava uma cochiladinha. Então jamais ele passaria tempo lá no bosque, dormindo debaixo da árvore. Não aconteceu. Mas ele deixa escrito sim, que a força que faz uma maçã cair é a mesma que mantém a luz em sua ordem. E aí o Voltaire, que é um filósofo francês, acabou crescendo a história e disse que caiu uma maçã na cabeça dele para ele descobrir a força da gravidade. Então basicamente é isso. A maçã, que aí virou um símbolo mundial, universal, atemporal da gravidade, e a Lua. Tá? O Newton falou isso, né? O Newton não fez a lei de Newton. O Newton falou que a força gravitacional é proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Proporcional. A constante da gravidade, a constante gravitacional, só foi calculada uns 100 anos depois, por um cara chamado Henry Cavendish,
com a balança de torção. Aí sim virou uma equação. Por enquanto era só uma lei da natureza. Ok? Então isso é a força da gravidade que a gente conhece desde 1687, que vocês estudaram no colégio, e que a gente usa até hoje para calcular o movimento orbital do planeta, para calcular eclipses, para colocar satélite em órbita, para mísseis balísticos, avião, tudo é com essa equaçãozinha de Newton. Tá? Então, quer dizer assim, não é pouca coisa não. Tá? O grande problema, do ponto de vista, tem dois grandes problemas do ponto de vista prático nessa equação. Essa equação funciona muito bem quando você tem duas massas. Se você tiver 3 corpos, essa equação não funciona. Você não consegue calcular a interação gravitacional de 3 corpos. Você vê que ele trabalha sempre 2 a 2. Corpo 1, corpo 2. Então vamos pegar 3 corpos. Tem o João lá atrás e o Vinícius. Estou pegando aqui são as únicas pessoas que eu conheço daqui. Então, eu tenho uma distância do João, então nós temos uma atração gravitacional. Tá? Gravitacional. Mesma coisa vale para o Vinícius. E ao mesmo tempo, Vinícius e João têm uma atração gravitacional entre eles lá. Só que se eu me concentrar no problema Sherman e Vinícius, a nossa distância vai acabar se alterando por causa dessa atração. A hora que essa distância mudar, já mudou a distância Sherman e João. Então já tem que recalcular aquele problema. E ao mesmo tempo, já mudou a distância Vinícius e João. Já tem que calcular aquele problema. Então é um problema que é um problema aberto. É um problema interativo que nunca fecha. Você não consegue calcular a situação de equilíbrio. Foi esse problema que o Poincaré achou que tinha resolvido no começo do século XX e inaugurou a teoria do caos. São aqueles problemas que não têm solução, processos estocásticos, processos não lineares. Tá? Então, isso é ruim. E uma outra coisa ruim dessa equação é esse denominador aqui. Porque isso, a distância, quando vai diminuindo, esse número vai ficando menor, essa força vai crescendo. A pergunta é, o que acontece quando a distância é 0? Não sei se vocês se lembram das aulas de catecismo domingo de manhã, o 11º mandamento. Não dividirás por 0. Então não pode. Então, quer dizer, isso é um problema. É um problema e ainda é um problema hoje. Tá? A força, teoricamente, é infinita. O que é uma força infinita? Não sei. Eu não vivo num universo que tem uma força infinita. Mas a gravidade newtoniana funciona muito bem. O Newton usou o exemplo do canhão para mostrar que a órbita da Lua, na verdade, é uma queda controlada. Né? É só você ter uma velocidade lateral ideal que você consegue dar uma volta na Terra. Porque o negócio vai caindo. Quando eles dizem assim, o astronauta lá em cima ele está com gravidade 0. Mentira, né? Se tiver gravidade 0, ele vai embora. Não vai embora porque ele está preso na gravidade da Terra. Porque ele está sempre caindo. Então, parece que é gravidade 0. E o grande teste da gravitação newtoniana foi descoberto do planeta Netuno. Mas para falar do planeta Netuno, a gente tem que falar primeiro do planeta Urano. Então, William Herschel, o astrônomo alemão que morava na Inglaterra, e descobriu o planeta Urano. Ele batizou o planeta Urano de George Sidus primeiro, né? Isso é uma coisa que pode citar, porque George Sidus em latim é estrela de Jorge. Jorge era o rei da Inglaterra da época. Então ele sabia agradar os poderosos, conseguiu o emprego que ele estava querendo, mas não ficou esse nome. Ficou a tradição de batizar planetas com nomes de deuses romanos. E pela sequência lógica, Júpiter, o pai de Saturno, Urano. E, final do século XVIII. E aí a grande moda era observar o planeta Urano. O telescópio queria observar o planeta Urano e queria mapear a órbita de Urano. Né? Queria saber direitinho como seria esse caminho de Urano pelo espaço. E viram que estava diferente. Entendeu? Levando em conta tudo que a gente sabia do Sol, já conhecido a interação do Sol com os planetas. A gente lembra, o Sol tem tanta massa que você pode tratar o sistema Sol-Planeta como um sistema de 2 corpos. Você não precisa fazer
todos os planetas juntos. Você pode tratar isso com uma certa precisão. Eles viram que havia um problema com a órbita do planeta Urano. E algumas pessoas, particularmente esses três, o John Couch Adams, ele a gente só descobriu que ele falou isso também depois, mas falou também. O Leverrier, o Gale e o Adams, eles chegaram à conclusão que o problema na órbita de Urano poderia ser a existência de um oitavo planeta que estivesse perturbando a órbita de Urano. E fizeram as contas pela gravidade newtoniana e falaram, olha, ele deve estar por aqui, nessa região do espaço aí, procura que vocês vão achar. E de fato foi achado. Então isso foi o grande teste, a grande sensação, a grande prova da gravidade newtoniana. Então nunca se deixe enganar e dizer que a gravidade newtoniana está errada. Está muito sério, tá? Porque ela se propõe a explicar. Foi um planeta, o Netuno, foi descoberto através da força gravitacional. E essa solução foi tão bonita e tão matematicamente confortável que ela tentou, os astrônomos matemáticos da época tentaram jogar ela para o outro lado do sistema solar, para Mercúrio. E Mercúrio também tinha um problema. Eu não sei se vocês sabem, vocês gostam de astronomia, vocês estão aqui na semana de astronomia, então vocês sabem o que é um PNL. Eu não sabem. Então, vocês sabem que a órbita é uma elipse. Sabem. Então, se ela é uma elipse, tem lugar na órbita que o planeta vai estar mais próximo do Sol, e tem lugar que ela vai estar mais distante. O lugar que está mais próximo é o PLL. Então, todo planeta tem o PLL. Tá? E por estar mais próximo, é no PLL que o planeta sofre a maior influência do Sol. Perfeito. Como o sistema solar é repleto de objetos, as órbitas, por mais elípticas e bonitinhas que elas sejam, elas não são fechadas de fato. Quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, ela não volta exatamente para o ponto de partida. Por quê? Porque ela sofre influências perturbativas dos outros planetas, então é quase no mesmo ponto, mas não é. Então, se a gente marcar sempre o PLL da órbita da Terra, você vai ver que o PLL vai mudando de posição. Esse movimento a gente chama de precessão do PLL. E a gente consegue explicar através da perturbação gravitacional dos demais planetas, a Terra, Marte, o Vênus, o Júpiter, Saturno. Só não consegue explicar em Mercúrio. A precessão do PLL de Mercúrio era inexplicável, era inexplicável pela gravidade newtoniana. Tanto que inventaram a existência de um planeta, o planeta Vulcano, todo mundo sabe quem mora em Vulcano, né? Que estaria entre Mercúrio e o Sol. E esse planeta atrapalharia, perturbaria a órbita de Mercúrio, de modo que a precessão de Mercúrio seria explicada pela gravidade newtoniana sem problemas. Era só levar em conta que existia esse nono planeta do sistema solar, entre Mercúrio e o Sol. Detalhe, é uma previsão muito confortável. Hoje, uma das primeiras coisas que eu perguntei para o pessoal, vocês já conseguiram observar Mercúrio? Vocês têm um horizonte oeste livre? Por quê? Porque Mercúrio é um planeta difícil de observar. Como ele está muito perto do Sol, o Sol se põe, Mercúrio já se pôs também. Então é muito difícil observar Mercúrio. Um planeta que estivesse mais próximo ainda, seria virtualmente impossível de ser observado. Então, o melhor tipo de previsão que alguém pode fazer. Mas uma previsão de algo que não pode ser observado. Vai para casa e dorme. E acabou que esse planeta Vulcano foi buscado muito, e nunca foi encontrado. E hoje a gente sabe que não foi encontrado porque ele não existe. Tá? Qual é o problema do planeta Mercúrio? Mercúrio está tão próximo do Sol e seu PLL que lá a gravidade tem que ser tratada com um refinamento maior. A lei de Newton está correta, mas não correta o suficiente. A lei de Newton é uma aproximação da realidade. A gente precisa de mais precisão. Tá? Então, mais precisão precisa rever a gravidade. A gravidade newtoniana vale em todos os casos que eu citei. Mas se você tiver num campo gravitacional muito intenso, como é próximo do Sol, você já precisa de uma explicação